Vamos nos apresentar diante do Senhor Deus, juntas, em oração agora? Você já fez isso hoje? Você tem mantido uma regularidade nesse tempo secreto com o Senhor? Ou seja, de tirar um tempinho e separar aqueles momentos para estar na presença do Senhor, buscar o nome dEle, ler a palavra, orar. Você tem feito isso? Bom, se você já fez hoje, parabéns. Agora, faça comigo novamente. Vamos juntas meditar e buscar o Senhor? Nós precisamos disso. Sem isso, a gente não tem condição de ficar em pé. Você entende o que eu estou falando? O quanto é relevante, importante que alimentemos a nossa alma e o nosso coração com as verdades eternas de Deus, com o poder que Ele derrama sobre nós, o Espírito Santo dEle, para que consigamos ficar de pé. Vamos juntas? Olha só. Hoje o texto que eu quero ler está lá em Filipenses, uma das cartas do apóstolo Paulo, que ele enviou aos filipenses, né? No capítulo 3, versos 5 e 6. Olha o que fala. Eu vou ler o 4 também. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linguagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Olha só. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Esse era o apóstolo Paulo. Esse era. Então, a família de Saulo, que também é Paulo, a família de Saulo de Tarso. Olha só, no verso 3 do capítulo 22 de Atos, fala assim, ele está falando, eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nessa cidade. E aqui fui instruído aos pés de Gamaliel. Ele está falando sobre si naquela ocasião em que ele estava se defendendo lá no livro de Atos. Saulo nasceu em Tarso, na Cilícia. Foi criado na mais estrita tradição dos judeus. Olha, ele dá o seu testemunho. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Esse é o apóstolo Paulo. E ele próprio está falando dele nesses versos de Filipenses 3, 5 e 6. Ainda muito jovem, o apóstolo Paulo foi enviado a Jerusalém para estudar aos pés de Gamaliel, um dos principais sábios daquela época. Ele declarou em sua defesa, ao ser preso em Jerusalém, ele falou exatamente isso, eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Ele estava se defendendo, naquele momento que estava sendo preso. Em Jerusalém já morava sua irmã, cujo filho foi instrumento usado por Deus para alertar e a guarda romana sob a trama armada para matar o apóstolo Paulo. Isso está registrado lá em Atos 23, 16. Agora, o apóstolo Paulo ele foi convertido quando ele estava indo para Damasco. Você já leu essa história? Como que aconteceu isso? Está registrado lá em Atos 9, dos versos 3 a 5. E ali, naquele momento, ele foi chamado para pregar às nações. No verso 15 desse mesmo capítulo 9 de Atos. Ele foi chamado por Deus quando ele estava indo para Damasco para matar e perseguir os cristãos. Olha só. Deus, ele faz qualquer coisa, ele alcança qualquer pessoa, até os que eram perseguidores da igreja, como o apóstolo Paulo. Então, nesse momento, quando ele é alcançado por Deus e há essa transformação na vida dele, ele conhece ao Senhor Jesus, ele passa, então, a usar o seu nome romano, Paulo. Até então, ele era chamado de Saulo. Ele tornou-se o maior líder do cristianismo depois que ele conhece a Jesus. O maior apóstolo, missionário, plantador de igrejas e escritor do Novo Testamento. Isso aqui, ó, esse livro de Filipenses, foi ele que escreveu. Sua vida é um exemplo para os cristãos. Lá em 1 Coríntios 11, 1, ele chega a dizer assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Você consegue imaginar isso? Assim, para que uma pessoa possa falar desse jeito, a única explicação que eu vejo é que essa pessoa, ela tinha, de fato, uma vida ilibada. Uma vida, assim, de testemunho mesmo, que não tinha como não apreciar, não ser influenciado por essa vida.
E o apóstolo Paulo, então, ele fala isso aos coríntios. Ele fala, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele fala isso. E aí, a vida do apóstolo Paulo, quando a gente vai lendo aqui as cartas dele, a gente vê como que foi um puro testemunho de Cristo. Ele fala que, ele chega a falar que, para ele, aqui na sequência aqui, ó, o verso 7 dessa sequência de Filipenses 3, ele fala assim, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Então, tudo que antes ele considerava super nobre e valoroso, lucro, depois que ele conheceu a Cristo, tudo perdeu o valor, porque ele passou a entender que o que tinha mais valor era Cristo e servir a Cristo. Olha só. Então, a família de Saulo, ela nos ensina que Deus chama. Deus chama. Deus, o nosso Senhor, ele prepara e usa a quem ele quer para o louvor da glória dele. A gente aprende isso com a família de Paulo. Olha, então então Saulo naquela época, ele estava sendo preparado lá, o Senhor estava usando os pais dele para que ele pudesse estar sendo ensinado aos pés de Gamaliel, para que ele pudesse estar sendo instruído, para que ele pudesse aprender mais de uma língua, porque em algumas ocasiões a gente consegue vê-lo falando em grego com um, em aramaico com outro, e ele usando os conhecimentos. Então o Senhor prepara. Às vezes você não sabe que está sendo preparada, mas o Senhor está te preparando para algo maior. Ele preparou o apóstolo Paulo, e ele, depois, quando chegou o tempo, ele foi usando o apóstolo Paulo de uma forma tremenda e poderosa. Então, assim, nós precisamos aprender isso e desejar que as nossas vidas sejam sempre para a glória do nosso Deus, sejam usadas, nós possamos ser influenciadoras, testemunhas da glória do Senhor para a glória dele. Amém? Vamos orar? E se você puder, feche os seus olhos e ore aqui comigo agora. Amém? Pai querido, Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o Deus do universo que governa todas as coisas e mesmo assim o Senhor nos ama e tem cuidado de nós. Aleluias. Glórias ao Teu nome. Pai, nós desejamos a Tua presença, nós queremos estar diante de Ti, mas Senhor, nós somos pecadores, completamente pecadores, dependentes do Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Pai. Lava-nos com o sangue de Jesus. Nos purifique, ó Deus. E nos cubra com o sangue de Jesus de tal forma que nós consigamos e nós possamos estar na Tua presença, diante do Senhor, em oração, em louvor, em gratidão. Porque é só cobertas com sangue, Pai, que nós temos esse acesso diante de Ti. Se não fosse assim, Senhor, quem subsistiria? Não existe ninguém que seja sem pecado. Por isso, Pai, em nome de Jesus, cubra-nos com o sangue de Jesus, nós clamamos a Ti. Senhor, nós queremos apresentar nossas vidas diante do Senhor, clamar ao Senhor que o Senhor nos lave com o sangue de Jesus, clamar ao Senhor que o Senhor nos fortifique, renove o ânimo, o vigor, que o Senhor nos capacite a vivermos, seja dentro dos nossos lares, seja nos relacionamentos, seja, Senhor Deus, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos fora de casa. Pai, que o Senhor nos use como o Senhor fez com o apóstolo Paulo. Senhor, vá nos preparando, Pai, vá nos preparando para que possamos ser plenamente usadas pelo Senhor onde estivermos, Pai. Vai nos preparando, Pai, e nos use, Senhor. Abra as portas e nos chame, Senhor Deus, para sermos preparadas por Ti, Senhor, para sermos usadas por Ti. Nos use. Nós clamamos a Te abençoa, Senhor Deus, cada mulher em cada lar, todas aquelas que estão aqui conosco. Pai, o Senhor sabe cada problema, cada situação, cada desafio que cada mulher está passando hoje, agora. Alcance essas vidas, ó Pai. Sustenta, Senhor Deus, cada mulher. Que cada uma, Senhor Deus, possa estar sendo impulsionada pelo Teu Espírito Santo a Te buscar, a estar diante do Teu altar, estar aos pés do Senhor, sendo revestida por Ti, pelo Teu Espírito Santo, para sermos usadas pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus, alcança cada vida, cada necessidade, seja de cura, seja, Senhor Deus, de livramento, seja, Senhor Deus, de bênção financeira e material, seja, Pai, de bênção relacional, emocional, bênção nos lares, Pai, em nome de Jesus, que haja paz, que haja harmonia, que haja, Senhor Deus, alegria em cada lar, Pai, em nome de Jesus, e o Senhor esteja reinando em nossas vidas e nas nossas casas também. É a nossa oração, o nosso clamor diante de Ti. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Envie esse vídeo para alguém, para abençoar alguma vida. Amém?
Deus te abençoe, grande beijo e vamos juntas.